É a continuação da live, irmãos. Infelizmente eu apertei o botão que caiu, tá? É a continuação da live que o irmão estava participando aqui. Vamos continuar essa live aí, tá? Caiu a outra que está aqui embaixo aqui, mas vamos continuando essa live aqui, a continuação aqui. O Senhor vai vir como ladrão, é isso? Esse é o tema aqui da live. Ninguém vai saber. Continuação da live está aqui embaixo, que recentemente o irmão Yuri estava aqui trazendo um comentário aqui, né, que há um tempo determinado para todas as coisas acontecerem, inclusive para a vinda de Jesus, certo? Então, quem entrou agora, depois quando terminar a live, vocês dão uma olhada aqui embaixo que tá o início da live e aqui é a continuação dessa mesma live, que sem querer eu apertei o botão que acabou caindo a outra live ali, certo? Então, irmãos, usar esse pensamento que ele vai vir a qualquer momento, anulando as etapas que ele tem que concluir, anulando que os eventos que antecedem a vinda de Jesus, nem o próprio Jesus vai fazer. Ele não vai anular os eventos porque ele não vai fazer uma coisa assim, anular os eventos que antecedem a vida dele só para vir e trazer alegria para o pré-tribulacionismo, ou alegria para aquelas pessoas que querem que ele venha a qualquer momento, certo? A gente lê o texto de Gênesis, mostrando aqui, está na live embaixo, nós lemos o texto de Gênesis, capítulo 7, que vai falar que ele avisou Noé sobre os 7 dias ali que faltaria para ele vir, né? Ou seja, não era a vinda dele, arrebatamento, mas ali, naquele contexto do dilúvio, ele veio trazendo um juízo sobre a terra. E é isso que trouxe salvação para a família de Noé e para Noé, para quem estava dentro da arca. Então a vinda de Jesus ela é o quê? Ela é para trazer juízo e para trazer salvação. Salvação para quem? Para quem espera nele, para quem confia nele, para quem obedece a ele. Juízo para quem? Para quem desobedece, para quem não espera e para quem viola os mandamentos do Eterno. Isto aí que vai acontecer com aqueles que não esperam Jesus na sua vinda, né? Preparados, né, irmãos? Que isso está envolvendo pessoas que ouvem a palavra do Evangelho, né, e continuam nas práticas de maldade, né, sem se arrependerem. E as pessoas que são cristãos, Deus abençoe, irmão. Tinha caído a live, hein? Mas voltemos aí no nome de Jesus. Glória a Deus, estava recém falando para os irmãos aqui sobre a tua participação. E quem não assistiu a live ali, o comentário do irmão Yuri está embaixo, no início da primeira live. E agora nós estamos dando continuação a esta mesma live que está aqui embaixo aqui. É a segunda parte dela, porque tinha caído a live ali sem querer apertar no botão, certo? Então, irmãos, essa vinda como ladrão. Vamos entender mais um texto aqui que vai ajudar nós a entender porque lá Noé, a gente viu que estão usando o contexto de Noé e vai ter mais um texto que vai explicar isso aqui, ó. Presta atenção. Pega a tua Bíblia aí no livro de Pedro, tá? Segunda Pedro, olha só, segunda de Pedro, tá? No capítulo 3. Vamos ler segunda de Pedro, capítulo 3, tá? Amados, esta é agora a segunda epístola que eu vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vós recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos, profetas, bem como o mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, no qual da água a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em águas. Ora, os céus que agora existem e a terra, da mesma palavra, têm sido tesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo. Estão sendo reservados para o dia do juízo e a destruição dos ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada.
Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como um ladrão, o dia do Senhor. O dia do Senhor, no qual os céus passarão. Então, o que vem como ladrão ali? O dia dele vem como um ladrão. Olha só o texto. O dia dele vem como um ladrão. O Senhor, porque ele avisou para Noé. Para Noé, ele avisou. Noé, daqui 7 dias eu vou fazer chover. Não está usando o contexto de Noé. Agora ele vai explicar o que vem como ladrão. O que vem como ladrão é o dia dele. Agora a pergunta é, o dia do Senhor, ele é um dia de juízo. Ele é um dia de consumir, é um dia de fogo. Esse dia do Senhor de juízo de fogo é para a igreja? Então não encaixa a igreja, tá? Porque esse dia é o dia onde ele traz juízo sobre a terra, onde ele estabelece o reino dele. Por quê? Porque a igreja vem com o Senhor, a igreja vai estar junto com o Senhor, a igreja vai trazer junto com o Senhor esse juízo sobre a terra. Porque o anticristo, ele vai perseguir o povo de Deus, né? Mas as pragas que vão estar sendo lançadas já no início da primeira metade da última semana, as pragas que são lançadas são pelas duas testemunhas. É a igreja que está ali provocando o império das trevas. É a igreja que vai também na última semana, na última metade da última semana, pedrejar a grande Babilônia. Então, o juízo que vai vir não é juízo sobre a igreja. O juízo que vai vir é para aqueles que fazem mal à terra, para a destruição do homem mau. Então, irmãos, usar o texto para dizer que Jesus vai vir como ladrão, olha ali, o Senhor virá como ladrão para quem está nas trevas, ou seja, para os ímpios. A igreja que está na luz estará vigiando e esperando o Senhor Jesus. Deixa aqui, 1 Tessalonicenses capítulo, eu ia usar esse texto aí, de 1 Tessalonicenses capítulo 5, né? Do verso 1 aqui, ia usar esse texto aqui, tenta guardar esse texto aqui, mas o irmão já concluiu. Então, para te ver que tudo é no Espírito aqui, o Espírito mostrando. Até vou mostrar aqui para os irmãos aqui, ó. Tinha anotado, vou virar aqui, ó. Vou virar meu caderno aqui para os irmãos aqui na live agora, para ver que eu já tinha até anotado esse texto aqui, ó. O que o irmão falou ali, ó lá, ó. Tá lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 2, lá em diante. O que o irmão acabou de escrever aqui. Entende, irmãos? Que ele acabou de escrever, o Senhor vai vir como ladrão para quem está nas trevas, tá? Isso é vir como ladrão. Então, tu tem que cuidar quando tu vai nesses lugares. Eu vejo muitas pessoas fazendo esse evangelismo e dizendo para as pessoas, olha, Jesus vai vir como ladrão, ele vai vir a qualquer momento, querendo utilizar o texto para dizer aqui, usar a palavra que ele vai vir como ladrão para dizer, e se o próprio texto vai dizer, se o pai de família, Mateus, a gente vai ver assim que vai dizer, ó, se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viria, ele ficaria preparado. Agora a pergunta é, tu sendo um homem de Deus, né, sendo um homem cristão, uma mulher cristã, tu não tá se preparando para a vinda do Senhor? Claro que tu tá. Agora, se tu tá com a lâmpada acesa, tu não vai ser pego de surpresa. O ladrão ali, que vai vir para pegar de surpresa aquele que está desapercebido. Por isso que está dizendo. Agora, a pergunta é, qual é o ladrão que vai numa casa roubar sabendo que o pai de família está com uma arma apontada? Qual é o ladrão que vai lá se atrever? Entende, irmãos? Qual é o ladrão que vai lá se atrever? Eu já vi pessoas usar o texto, tem pessoas que também perdem a noção, né? De dizer que Jesus ele vai vir como ladrão, então tem que cuidar até quando um ladrão bater na tua porta, que possa ser Jesus. Olha só, até essas heresias tá surgindo por aí. Então tem que cuidar, irmãos. A Bíblia tem que saber que para criar uma doutrina, tu não pode pegar e sair só num texto. Tu tem que olhar os outros textos da palavra de Deus, que a Bíblia vai mostrando vários textos que vão ajudando. Então, Noé não foi pego de surpresa, tá? Muitos homens de Deus, um exemplo, vou usar um exemplo lá do Moisés lá, quando ele vai trazer as pragas lá para o Egito, né? Ó Moisés, vai chegar um momento agora que vai passar, vai ser a última praga que vai cair, vai ser a última passada aqui para destruição e para a liberdade do povo de Deus. Vai ser morto todo o primogênito e todo aquele que não tiver o sangue passar nas portas será atingido. Jamais um alerta para quem tem o sangue na porta. Agora, será que o sangue está na tua porta?
Será que esse sangue de Jesus, o que é o sangue que simboliza ali na porta ali passado, nas vergas da porta? Simbolizava no Antigo Testamento lá o sangue do Cordeiro, né, que apontava para Jesus. Aí hoje nós temos o que sobre a nossa vida? O sangue de Jesus. E por que o sangue de Jesus tem que estar na nossa vida? Para que nós sejamos lavados de todo pecado. Ele é o que nos purifica de todo pecado. Então, todo aquele que não estiver em pecado, não estiver purificado, estiver com o sangue de Jesus, não estiver comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, não vai ser pego de surpresa, porque o sangue estará sobre a tua vida, certo? Então, essa vinda do Senhor como ladrão não é uma vinda, irmãos, que vai pegar de surpresa toda a igreja. Então, irmãos, o pré-tribulacionismo está certo, porque Jesus está aqui na Bíblia, ele vai vir. Ó, guarda uma coisa, meus irmãos. Cuida como é que tu defende a tua linha de pensamento, tá? Eu vejo muitas pessoas que pegam textos ali e querem defender uma linha de pensamento delas, que naquilo que eles creem, usando um texto que não está falando nada daquilo ali. O texto não quer dizer nada do que a pessoa está tentando interpretar, defender na visão dela. E a pessoa pega aquele texto e vai tentar se defender a linha. Acaba caindo num baita de um erro. É a mesma coisa que eu já vi pessoas pegar o texto que lá de João, lá, que fala sobre água e sangue lá, vai falar dos elementos, né, que tem no corpo, e veio para compor água, sangue, aquele texto lá que fala sobre os três são um lá. Eu vi pessoas usando aquele texto para defender Trindade, eu vi pessoas usando aquele texto para defender o unicismo, quando o texto não está falando nada que veio em água, sangue e espírito, os três são um, não está falando nada de Trindade e nada de unicismo. O texto está falando só que o Espírito dá testemunho que Jesus tinha nele carne, que Jesus nele tinha água, elementos que tem no corpo físico. É só isso que o texto está dizendo. A pessoa vai lá, pega o texto e tenta explicar a Trindade com aquele texto. Pega aquele texto e tenta explicar o unicismo com aquele texto. Cuida quando tu vai defender tua fé, qual tipo de texto tu pega para defender. Usar o texto de Jesus vir como ladrão para defender que o pré-tribulacionismo está certo, porque vai ter uma vinda secreta, não funciona. Não funciona porque o próprio Yuri mostrou aqui para vocês, aqui no texto que ele está usando aqui, ó, o Senhor virá como ladrão para quem está em trevas. Então, será que essa igreja está em trevas, que ele vai vir secretamente para ela? O próprio texto já desmascara a doutrina. A própria aqui, ó, usou o texto e fez uma explicação, tá? O próprio texto já destrói uma visão pré-tribulacionista. O comentário aqui que foi dado aqui já destrói uma visão pré-tribulacionista. Por quê? Se quer dizer que ele vai vir que ele vai vir ali secretamente para essa igreja, usando esse texto aqui, então vocês estão me dizendo que essa igreja está despreparada. E se ele vai vir secretamente para essa igreja despreparada, é para quê? É para condenação, é para juízo. Está comparando a igreja pré-tribulacionista, usando esse texto aqui, usando uma defesa de fé dessa maneira, está usando a igreja pré-tribulacionista para dizer que ela faz parte daqueles lá do dilúvio, que comiam, bebiam, davam-se casamento e foram pegos de surpresa. É isso que a pessoa está fazendo. Quando a pessoa pega o texto de Mateus para dizer que ele veio como ladrão, ou pega o texto de Tessalonicenses, pega o texto de 2 Pedro, né, ou Mateus 24, tá fazendo isso aí, irmãos. Ele vai vir como ladrão, então quer dizer, irmão, tu é pré-tribulacionista. O que tu tá fazendo? Tu acaba de tu mesmo dizer que tu não faz parte da Virgem Prudente. Tu acaba de tu mesmo dizer que tu se inclui no texto de pessoas que vão receber juízo sobre a vida. Ou tu vai receber juízo ou salvação? Decide aí, né? Porque se tu vai receber juízo, tu se encaixa nesse texto. Para ti ele vai vir como ladrão, né? Porque nem para Noé ele veio como ladrão. Ele alertou Noé fez a arca, né? Ele fechou a porta da arca e o juízo veio e ainda ele avisou depois de 7 dias. E o que eu venho falando aqui, que eu falei na live aqui embaixo também, foi o que seguinte, irmãos. Ele avisou que 7 dias ali ele iria fazer chover, depois de 7 dias, e cumpriu. O que eu venho dizer na live aqui embaixo também, eu falei que hoje, quando Jesus estava falando, nem o Pai, nem o Jesus mesmo, nem Jesus, nem os anjos sabiam o dia e a hora.
Isso ele estava falando antes de ter o Apocalipse, antes de pegar o livrinho na mão, o livrinho selado, né? Quando a gente vai para o Apocalipse, a gente não vê dia e hora que vai vir também, mas a gente vê que agora ele começa a trazer revelações de momentos que antecedem a vinda dele. Como o irmão colocou na live aqui embaixo, existe um tempo determinado para as coisas acontecer, né? E Paulo vai explicar bem isso também nas cartas dele, falando da aparição do anticristo, da apostasia, né? Que a nossa reunião, nada disso vai acontecer sem que antes haja essas manifestações. Então, ser pego de ladrão foi o tema dessa live curta de hoje, né? Deste sabadão, o tema dessa foi trazendo essa visão para os irmãos, que quem vai ser pego de ladrão não é a igreja. Agora, se tua igreja espera Jesus vir secretamente, espera que ele venha como um ladrão, a tua igreja está simplesmente se encaixando numa viúva, ou numa virgem nécia, que está esperando ele vir secreto para ti, porque ele vai vir secreto para ti, como ladrão para ti, porque para ti vai vir juízo. É isso que tu acaba de fazer. Acaba de dizer que ele vai vir secreto para ti, porque quem foi pego de surpresa está aqui, ó. Olha o texto aqui. O Senhor virá como um ladrão para quem está em treva. Tu acaba de dizer que tu vai vir em trevas. Se tu está me dizendo que ele vai vir secreto, tu acaba de dizer que tu vai vir em trevas. Ou seja, olha o comentário aqui. Para os ímpios. Tu acaba de dizer que tu é ímpio também. Se tu crê nessa vinda secreta como um ladrão, que para ti como ladrão é vir secretamente no momento que tu está despreparado. Tu acaba de dizer que tu também não está vigiando, né? A igreja que está na luz estará vigiando. Também tu acaba de dizer que tu não está vigiando e não está na luz, porque para ti vai vir secretamente. Então esse arrebatamento secreto, ele acaba trazendo ele acaba colocando a igreja, em vez de colocá-la no nível de salvo, de Noé, no nível de pessoas que são salvos, ela inverte, coloca ele no lugar de ímpio. Acaba colocando eles, nem se tocam, que acaba colocando eles no lugar de ímpio. Eles estão esperando uma vinda como o ímpio espera. Na verdade, o ímpio nem espera, e realmente é o que estão fazendo. Trazendo uma vinda secreta, como se eles não soubessem eventos que antecedem a vinda de Jesus, né? E como também eles estão em trevas. Porque, e realmente, irmão, faz muito sentido agora, a gente falando aqui, faz muito sentido. A luz, ela ilumina. Quando eu creio no arrebatamento secreto, significa o quê? Que eu realmente não estou na luz, não estou iluminado. Porque, ó, o texto aqui, ó, que o irmão colocou, o Senhor virá como um ladrão para quem está em treva. Então, secreto é para quem está em treva. Significa que realmente tu tá sem luz. Por isso que tu crê em algo secreto. Por isso que tu crê que ele vai vir como ladrão. Tá faltando uma lâmpada acender na visão do pré-tribulacionismo. Tá faltando uma lâmpada acender para vocês entenderem um pouquinho mais que a vinda dele não é secreta, não. E que ele não vem como ladrão para aqueles que aguardam. Ele vem como ladrão para o ímpio. E quem é o ímpio? Lembra que nós temos que colocar isso aqui também. Que eu já vejo muitas pessoas quando vão defender a igreja, ele coloca o ímpio como sendo a pessoa que não é igreja. E é errado isso aí. Porque o ímpio é aquela pessoa que comete todo tipo de impiedade. Ou seja, aquelas pessoas que estavam no tempo lá de Noé, elas estavam cometendo o quê? Vários tipos de pecados que desagradavam a Deus. Por isso que veio a destruição para aquele povo lá. Eles estavam cometendo vários tipos de pecados horríveis. Por isso que aquele povo, a mesma coisa, o povo de Sodoma, por que foram consumidos? Vários tipos de pecado. Eles estavam cometendo lá os Sodoma e Gomorra. Por isso que foram destruídos. Foram pegos de surpresa por causa dos pecados que estavam cometendo. Então, a igreja que espera o Senhor, ela espera vigilante. Ela espera não cometendo pecados. Agora, se tu tá achando que ele vai vir secretamente, a qualquer momento ele pode vir, que ele vai vir como um ladrão para ti. Então, tu acaba de se encaixar no perfil daqueles que vão ser julgados. Acaba de se encaixar no perfil daqueles que não estão vigilantes, que estão em treva. Acaba de se encaixar no perfil de ímpio, porque ímpio é o que eu estava explicando. Todo que comete impiedade, dentro desse ímpio tem pessoas dentro da igreja que são ímpios e tem pessoas que estão fora da igreja que também são ímpios, cometendo impiedade dentro da igreja.
Então, tu acaba de trazer uma... Quando tu for defender pré-tribulacionista, ou seja, pós-tribulacionista, quando tu for defender esse texto usando que ele vai vir como ladrão, guarda bem essas palavras. Ele não pode vir como ladrão para ti. Que se é para ele vir como... Se Jesus está vindo como ladrão para ti, se tu tem isso na tua mente, tu tem que apagar isso aí e te consertar com Deus. Porque se tu pensa assim, tu acaba de se encaixar no perfil de quem comete impiedade, de quem está aguardando um juízo sobre a tua vida. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Quem está assistindo essa live, assiste a primeira que está embaixo aqui, a primeira que nós fizemos e acabou caindo, e nós retornemos de novo, que as duas se completam, as duas lives. Essa aqui é a segunda parte da primeira live que está embaixo, tá bom? E o tema é aqui, Jesus vim como ladrão, tá? Esse é o tema que eu vou colocar aqui, Jesus vim como ladrão. Por que ele vem como ladrão? Para quem ele vem como ladrão? Ele vem para ladrão, será que para ti que está na igreja, sendo fiel, sendo sincero, sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus? Ou ele vem como ladrão para aqueles que não esperam o Senhor, para aqueles que andam em trevas, para aqueles que não estão na luz, para aqueles que não estão vigiando? É isso que é o assunto de hoje. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, irmão Yuri, pela tua participação. Acrescentou muito aqui, nos ajudou, para a glória de Deus, né? E que Deus abençoe teu ministério aí no estado de São Paulo, né? Que Deus abençoe e que possa aí estar sempre trazendo um comentário quando puder aí para ajudar os nossos irmãos a entender mais, e até mesmo eu me coloco como esses irmãos que sempre precisam aprender mais do Senhor, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Bom sábado a todos. Fiquem na paz do Senhor. Bah, povo de Deus. Fui!